doutrina, mas muitos já tiveram, então nós iremos relembrar, outros irão aprender, e assim nós seremos edificados com a doutrina, as instruções que o Senhor deixou para nós em sua palavra. Amém? Convido você então a ficar em pé comigo. Os irmãos que estão em casa, amigos, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês conosco. Pega a sua Bíblia, abra para Tito, capítulo 2, verso 1. Tito 2, verso 1, logo após a segunda carta de Paulo a Timóteo, vocês vão encontrar a carta de Tito. Tito 2, 1. Tito 2, 1. Tito 2, 1. Quantos estão comigo? Amém. Eu estarei lendo e depois todos nós podemos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vamos ler todos juntos? Tu, porém, fala ao que convém à sã doutrina. Palavra de Paulo ao pastor Tito, que estava na igreja em Creta. Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua boa mão sobre nós, pelo privilégio de nos reunirmos nessa manhã, após uma semana abençoada, onde o Senhor nos permitiu trabalhar, onde o Senhor supriu todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nada nos faltou. A tua bondade, a tua misericórdia, a graça foi abundante e sempre é abundante sobre a nossa vida. E agora temos a honra de abrir a tua palavra, de estudá-la, de tirar lições para a nossa vida, crescer no entendimento, crescer na vida, na prática da mesma na nossa vida. Pedimos que o Senhor venha abençoar esta série de lições sobre doutrina, que o Senhor nos instrua, abra o nosso entendimento, para que cresçamos em convicção acerca das doutrinas deixadas pelo Senhor em sua palavra para nós e para a igreja do Senhor. Quero lembrar nessa manhã também de todos os professores espalhados no Brasil e no mundo, pastores que estão lecionando e irão lecionar a tua palavra. Pedimos a capacitação do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito, a direção do Teu Espírito, o iluminar do Teu Espírito na nossa mente, no nosso coração. Não somente aos que ensinam, mas também aos que aprendem, possam assimilar, aprender, crescer no entendimento da Tua palavra nessa manhã. Pedimos por aqueles que porventura estão visitando as igrejas nesta manhã, que haja uma grande ceifa de almas, que vidas se rendam aos pés de Jesus Cristo nessa manhã e nesse dia, confessando Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Pai bondoso, assim nós oramos, crendo no Teu agir e no Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A nossa aula começa com uma pergunta: por que devemos estudar doutrina, né? Por que devemos estudar doutrina? Porque o pastor trouxe esta série de lições para nós. Qual a importância de nós estudarmos acerca de doutrina? Eu quero dar algumas respostas para os irmãos. E a primeira resposta é porque é impossível estudar a Bíblia sem estudar doutrina. Porque a própria Bíblia, meus amados irmãos, é um livro de doutrinas. A Bíblia é um livro de doutrina. Uma vez que Deus nos criou, uma vez que Deus não só nos criou, mas também nos resgatou por Jesus Cristo, esse Deus agora tem que nos instruir,
tem que nos ensinar. E essa instrução que ele tem para nós é chamada de doutrina. Então aqui os irmãos já descobrem qual é o significado de doutrina. Doutrina significa instrução. Perfeito? Doutrina significa a instrução de Deus para a sua igreja e para os seus filhos. Então, a sã doutrina, o que é a sã doutrina? A sã doutrina, talvez os irmãos não vão enxergar bem, eu preciso mudar o fundo desses slides, porque é um fundo meio escuro. Vou colocar para a próxima aula um fundo claro, para que possa dar mais, ajudar na visualização dos irmãos. Mas a sã doutrina, meus irmãos, é a totalidade dos ensinamentos dados por Deus à sua igreja, tá certo? É a totalidade, os ensinamentos total de Deus, dado pelo Senhor Deus à sua igreja. Por que sã? Porque Paulo disse para Tito, olha, tu, porém, convém falar sobre a sã doutrina. Por que sã? Porque ela é algo saudável, perfeito? É pura, é uma doutrina íntegra, verdadeira. E Paulo está dizendo isso para Tito aqui, porque Tito e Timóteo e muitos homens de Deus estavam tendo problema dentro das igrejas que eles pastoreavam a respeito de doutrinas falsas. E agora Paulo está dizendo para Tito, Tito, tu, porém, fala o que convém à doutrina verdadeira. Tu, porém, fala ao que convém à doutrina saudável. Perfeito? Então, a sã doutrina, ela é essencial para que tenhamos uma vida piedosa e venhamos construir igrejas saudáveis. Esse é o nosso objetivo. Amém? Esse é o objetivo do Senhor. Tem como objetivo uma vida piedosa e tem como objetivo que a igreja de Jesus Cristo seja igrejas saudáveis, para a glória do Senhor. Então, mais um slide para os irmãos. A sã doutrina existe para a vida e a vida da igreja. Então, ela existe para a nossa vida, ela tem aplicação no nosso dia a dia, mas ela também tem aplicação para a vida da igreja local, para a organização, para o corpo, para a igreja do Senhor Jesus. Vejamos essas duas colocações. Primeiramente, a sã doutrina existe para a vida, para a nossa vida. Primeiramente, ela é prática. Ela não é um conjunto de fatos abstratos. Ela não é apenas uma profissão de fé, que está no final do nosso estatuto, ou uma profissão de fé que eu já vi algumas igrejas, principalmente, não que eu estive lá, mas pastores me disseram que no final, na saída do templo das igrejas nos Estados Unidos, eles têm uma placa lá, um quadro bonito, com uma moldura bonita, e dentro desse quadro está a sua profissão de fé, aquilo que eles creem. Então, a sã doutrina, ela não é apenas algo abstrato, algo teórico. A sã doutrina é um roteiro que mostra, primeiramente, quem somos, onde estamos e para onde nós estamos indo. Amém? Então, é algo que se aplica para nós. É algo para o nosso dia a dia. E dentro, para os irmãos terem uma ideia, quando ela nos mostra quem somos, quem que responde isso? Qual a doutrina que responde quem somos? Nós vamos estudar. A doutrina que responde quem somos
é uma doutrina chamada antropologia. É a doutrina do homem, como o homem foi formado, como o homem foi criado. Mas há uma outra doutrina que responde quem somos. É a doutrina do pecado, a amartiologia. A amartiologia diz que nós somos pecadores. E a amartiologia, nós vamos estudar, ela vai ensinar tudo sobre o pecado na nossa vida. Desde a nossa queda, ou melhor, desde a queda de Adão. E como esse pecado nos contaminou, como nós temos esse pecado em nossa vida. Então, as doutrinas respondem quem somos. Mas doutrina também responde aonde estamos. Onde nós estamos, irmãos? Quem vai nos ensinar isso é a doutrina de Cristo, a cristologia. A cristologia vai nos dizer que uma vez que nós aceitamos Jesus, nós estamos em Cristo Jesus. Quem pode dizer um amém? Amém! Nós estamos em Cristo. Nós somos homens, pecadores, mas pecadores, libertos, salvos. Então, nós estamos em Cristo. Quem somos? Onde estamos? Mas há uma outra. Para onde estamos indo? Qual a doutrina que responde para onde nós estamos indo? A escatologia. A escatologia vai falar das coisas futuras. Vai falar do céu. Vai falar do arrebatamento. Vai falar do milênio. Vai falar de todas estas coisas que está na palavra de Deus, e a escatologia esclarece para a nossa vida. Então, a sã doutrina é, portanto, meus irmãos, essencial para que vivemos uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor. Amém? Qualquer irmão que tenha alguma pergunta, alguma colocação, pode ficar à vontade, tá certo? Pode falar, irmão José. Então, mas isso eu vi sempre, foi espantosa, foi que a gente assusta. Muitas igrejas evangélicas saindo fora da palavra de Deus. Sim. Então, isso aí é ruim, né? É ruim isso aí. É verdade. Sim, sim. Uma coisa que é mais necessária para o espiritual. Sim. Não falando da igreja católica, Jesus, ele não existe. Existe um quartel, vou falar assim. E ele é tudo para nós. Uhum. Então, ele ensinando coisa errada. Aí não é aquela doutrina das coisas certas. Exatamente. Então, por isso que, como nós temos dito, né, que a sã doutrina é para a vida e a vida da igreja. E essa sã doutrina, ela faz com que a igreja se mantenha saudável. Uma vez que a igreja deixa as doutrinas dadas pelo Senhor, as doutrinas da palavra, ela está começando a deixar de ser uma igreja saudável. Entende? E ela precisa retornar o mais rápido possível para as doutrinas do Senhor, que Ele deixou em sua palavra. Amém, meus irmãos? Mais algum irmão? Muito boa colocação, irmão José Coutinho. Muito bem. A sã doutrina, agora, ela existe para a vida da igreja, como o irmão José Coutinho estava colocando.
ela produz vidas moldadas conforme uma igreja saudável. Ela vai moldar a vida de cada um de nós. E uma vez que ela molda a nossa vida, automaticamente ela está nos deixando saudáveis espiritualmente falando e automaticamente levando a igreja a ser uma igreja saudável. Então, os frutos que a sã doutrina produz, elas não só são individuais, elas são também coletivas. Ela diz respeito ao corpo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim, a sã doutrina é essencial para cada aspecto, irmãos, da vida institucional das igrejas locais. Então, as igrejas locais, elas precisam estar ali, firmada nas doutrinas do Senhor Jesus. Isso significa que, à medida que estudamos a sã doutrina, como cristãos que somos, individualmente, nós devemos aplicar a realidade da igreja local. Mais uma vez, não é apenas uma profissão de fé que fica oculta ou aparente na saída da igreja ou atrás da igreja, do prédio da igreja. É algo que deve correr em nossas veias. É algo que deve estar em nós e nutrir a nossa vida cristã a cada dia. Amém? Cada dia nós estamos sendo nutridos, fortalecidos, tendo a nossa mente esclarecidas pelas doutrinas do Senhor. Ainda mais nesses dias onde surge falsos ensinos, falsos profetas, falsos pastores. Ainda mais nesses dias, mais e mais, precisamos estar firmados na sã doutrina do Senhor. Amém? Muito bem. A sã doutrina é um mapa de Deus para a nossa vida cristã. Eu não sei quantos dos irmãos fizeram uso de um mapa. Dá para enxergar o mapa aí? Ah, escureceu, né? O tempo escureceu, aí ficou melhor para visualizar. Olha só, quantos dos irmãos, irmão Luiz, o irmão chegou a usar? Chegou a usar. Irmão José Maria, quem mais? Lembra do mapa rodoviário 4 rodas, né? Eles lançavam do estado, do Brasil, né? E os motoristas, então, tinha ali do seu lado, ou ele mesmo tinha que parar e dar uma olhada na rota, aonde eu estou indo, para não se perder, não é isso? Principalmente os taxistas. Então. Agora, o mais interessante é que cada um de nós, irmãos, nós fazemos usos, talvez não mais desses mapas, né? Mas todo dia nós fazemos usos de mapas mentais. Quando você levanta, você faz uso de um mapa mental, que vai te dar direção para aquele dia. Vamos dizer, eu saio de casa, eu sei que eu vou ter que ir aonde? No mercado, né? Depois do mercado eu vou abastecer o carro. Depois eu vou passar na papelaria. Então tudo isso são mapas mentais que você cria quando você amanhece, quando você acorda. Você cria um mapa mental, né? E para que serve esse mapa e esse mapa mental que vocês e nós criamos? Primeiramente, para nos ajudar a chegar aonde nós queremos ir, não é isso, irmã Angélica? Segundo, para nos dar um senso de direção. Se você está aqui,
e aqui já está o mercado, por que não já parar para poder passar no mercado, para não ir lá e depois voltar para cá para, ir no mercado? Então, o mapa mental te mostra onde você vai, define, e também te economiza tempo e direção para a sua tarefa naquele dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus nos deu um mapa chamado sã doutrina. Os irmãos entendem? O mapa de Deus para a nossa vida, para o nosso viver cristão, é a sã doutrina. Em última instância, a própria Bíblia é um mapa para a nossa vida. O que diz o Salmo 119, 105? Exatamente, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, o meu caminho. Então a Bíblia é um mapa, nos guia, nos dá direção para chegarmos em determinados locais. Agora, o propósito da sã doutrina, ela é útil, ela é prática. As instruções servem para guiar as nossas ações. As instruções que Deus dá em sua palavra servem para nos guiar nas nossas ações que iremos fazer. Aonde? Nessa peregrinação aqui, Nessa peregrinação do mundo, até chegarmos ao mundo vindouro, a glória, aonde o Senhor nosso Deus nos aguarda para a honra e glória do Senhor. Nós estamos falando de que a vida cristã é um mapa de Deus para a vida cristã, a sã doutrina. Olha só o que Tito, nosso texto de hoje, volte o seu olhar para lá. Tito, a própria Escritura vai mostrar para nós que a sã doutrina ela existe para a vida. Tito capítulo 2, verso 1, vai dizer: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Mas agora, a partir do verso 2 até o verso 9, Paulo vai estar falando para Timóteo, ou melhor, para Tito, sobre diferentes grupos estes de pessoas que estão dentro da igreja, e essa sã doutrina vai mostrar para estes grupos a maneira como viver e como se relacionar. Então, note como ela é prática, como ela é para o dia a dia. Vamos ler os versos seguintes. Então, no versículo 1, ele vai dizer: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha, tem para o jovem também. Exorta semelhantemente os jovens a serem moderados. Olha só o que Deus vai falar. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. A doutrina também é para todos, até mesmo o jovem. Veja, continue. Linguagem sã aos jovens e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer para vós. Vai dizer aos servos: exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo,
não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento de quê? Da doutrina de Deus, nosso Salvador. Por que os servos? Porque muitos crentes naquela época se converteram e eram servos de casa, e também muitos eram escravos. E ele está dizendo que mesmo o servo, assim como os senhores que estavam lá em cima, e os servos e os jovens, as mulheres, todos deviam ser ornamentos da doutrina do Senhor. Então a doutrina é para o dia a dia, é para a prática. Serve para mim, Senhor, que vai chegar aí no final do ano aos 50, é isso, irmã Ana? Os 50 anos? Os 50º aniversário. Serve para o irmão Antônio, que já está com seus 80 e poucos anos, mas serve para o rico. Que idade você está, rico? 12 anos. A doutrina é para todos. E para todos, isso nós estamos falando da vida cristã pessoal. Então o apóstolo Paulo, ele orienta Tito a ensinar o que está de acordo com a sã doutrina. Ou seja, aquilo que se encaixa na sã doutrina para essas pessoas. Extrair dela os ensinamentos para ele. E o caminho traçado não deve ser o caminho que Tito deve traçar na igreja, mas o caminho que a sã doutrina já está traçado, já está dado, ou já traçou para a vida de cada um de nós e para a vida da igreja. O apóstolo Paulo vai agir da mesma forma, agora ele falou a Tito, mas ele também falou a Timóteo. Vamos para Timóteo. Volta a sua Bíblia para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Irmã Andresa, você está bem? Está pegando? Está indo bem? Eu falo com a Andresa porque ela é a mais nova entre nós, né? E estar ali na classe, ali frente a frente na mesa, é mais fácil. Inclusive, irmãos, nós precisamos orar para talvez mudar não a metodologia, mas a maneira da nossa escola dominical. Porque há uma barreira entre eu e vocês, está muito longe. O ideal é que nós sentássemos em mesas, não é isso, irmã? Cada um com seu material, eu entregando papel para os irmãos anotando. Eu tenho material que eu guardo a vida toda, de quando a escola dominical era como uma classe, uma escola. A nossa escola dominical ela parece mais um pronunciamento, um culto, do que realmente uma escola. E a única razão por que nós não passamos para lá ainda é porque precisamos arrumar um Wi-Fi lá, para que possa ser transmitido. Mas o ideal era que os irmãos estivessem sentados em cadeira, com a mesa em cima. Eu poderia imprimir material para os irmãos ir anotando. Isso é escola. Não me ajude, irmão, não é um diálogo, mas um monólogo, isso, né? Então ore por isso, para que nós venhamos, isso vai ajudar no crescimento, no amadurecimento. Porque enquanto eu estou falando aqui, eu estou vendo a pessoa lá no último banco, não o Laércio, mas muitas vezes ele está lá cochilando, dormindo. Mas nesse formato, não. O professor vai estar ali, ó. Ei, acorda. Não é isso? Se dispersa muito fácil. Então, depois os irmãos falam comigo o que os irmãos acham disso, de mudar o formato da escola. Tirar do templo, levar para lá, colocar mesas e vamos escrever, vamos aprender, né? Esse é o formato que
acho que no aprendizado ajudaria melhor, né? Mas vamos aqui, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 1, de 3 a 5, nós estamos falando que a doutrina existe para a vida, para a nossa vida. Verso 3 diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Verso 4, desejando muito... Opa! Por que os irmãos não falaram? Pastor, está errado. Exatamente, estou lendo o segundo. Vamos voltar para o primeiro. Falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? 3, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina, nem se dê a fábula ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ok. Paulo está escrevendo a Timóteo porque Timóteo está pastoreando a igreja ali em Éfeso e ele está tendo alguns problemas aqui. Pastores, líderes que estão querendo ensinar falsas doutrinas à igreja. Paulo está dizendo que a boa doutrina vai gerar na vida da igreja uma vida cristã sadia, uma vida cristã verdadeira. Deixa eu passar aqui. Então, o objetivo da sã doutrina é uma vida cristã sadia. Então, ele está lá, primeiro, para refutar aqueles que estão pregando doutrinas falsas, para combater essas pessoas. E ele vai dizer por quê. Porque essas doutrinas falsas, ele vai dizer que não promovem edificação da igreja. Pelo contrário, ele diz que produzem questões, produzem discussão, e não promovem o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Uma vida justa, santa, fundamentada na fé. Veja o finalzinho do verso 4, o que ele diz. Vou ler de novo. Nem se dê a fábula ou genealogias intermináveis, mas que produzem questões, do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então, qual o propósito o apóstolo Paulo dá essa instrução a Timóteo? Ele está de olho na igreja, para que a igreja continue saudável. Porque aquela doutrina falsa vai tirar, o irmão José Coutinho disse, a pureza da igreja. Para que os cristãos de Éfeso vivessem o amor, que procede de um coração puro e de uma consciência pura ou boa e de uma fé sincera. Olha o verso 5. Ora, o fim do mandamento, ou o fim da instrução, Timóteo, o que é? É o amor, querido, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Paulo está dizendo que a sã doutrina produz. A sã doutrina leva a uma fé sã. A sã doutrina leva a um coração são. A sã doutrina leva a uma consciência sã. Tudo isso é fonte dela, que leva a igreja, ou cada um de nós, a uma vida agradável a Deus, que glorifique a Deus. Então está lá, o objetivo da sã doutrina é uma vida cristã sadia. Amém? Ela é uma ferramenta para nós navegarmos aqui nessas ruas tortuosas, porque são tortas, não são, irmão Zizi? São tortas essas vias aqui. Mas se você tem as instruções certas, uma fé sã, uma consciência sã,
você vai conseguir andar por ela com facilidade. Então, a sã doutrina existe para a vida, para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Agora, para concluir hoje de manhã, que já está chegando o horário, não teremos a assembleia, devido ao quórum, mas Deus sabe de todas as coisas. A sã doutrina existe para a vida e vida da igreja. É para nós e agora para o corpo, para a igreja. Onde vamos ver isso? Romanos 12, 1. Onde podemos constatar. Romanos 12, 1. Quem conhece Romanos 12, 1 de cor? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, vamos lá, irmã. A irmã sabe. Isso. Pela renovação do vosso para Aleluia, amém, é isso aí. Romanos 12, 1 e 2. Diz, vamos ler todos juntos? Leiamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que está acontecendo? Os 11 primeiros capítulos de Romanos, Paulo está tratando sobre várias doutrinas. Várias doutrinas. Ele está tratando capítulo 1 até o capítulo 11. A partir do versículo 12, Paulo está trazendo essas doutrinas para a prática da igreja. Podemos dizer que do verso 1 até o verso 11, ele está tratando sobre a doutrina da salvação, predomina ali, no capítulo 1 a 11. É chamado a doutrina de soteriologia, a doutrina da salvação. Mas agora, irmãos, e a partir do versículo 11, ele vai levar a parte prática dessa doutrina. Então, o Evangelho nos chama a renovar a nossa mente e os nossos caminhos. Quem faz isso em nós? A doutrina da salvação. Ela nos transforma, ela nos regenera, Lucas. Nathalie, ela nos justifica. Amém? Somos justificados pelo Senhor. Mas o que é essa doutrina em nós, sem que não haja prática? Sem que não atinja os nossos relacionamentos? Então Paulo vai pegar esse montante de doutrinas e agora ele vai dizer a razão dela para nós na prática. Por isso que agora no versículo 3 de Romanos 12, veja o que ele diz, ele leva para a prática. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo começa então a nos mostrar que nós devemos pensar não somente em nós, mas começar a pensar uns nos outros. Veja a continuação do verso 4. Porque assim como o corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé.
Se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação e ensino. Ao que exorta, isso se dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Ele já está falando sobre a igreja, para que nós venhamos usar os nossos dons para a edificação do corpo de Cristo. Mas ele não para aí. Versículo 9 a 13. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, perseverai-vos na oração. Comunicai com os santos nas vossas necessidades, segui a hospitalidade. Ele está falando sobre amarmos uns aos outros. Então ele pega toda aquela doutrina que ele ensinou e ele traz para a vivência da igreja, para a prática da igreja. Então o apóstolo Paulo, ao falar sobre viver segundo a misericórdia de Deus, imediatamente ele se volta para o corpo, para a igreja de Cristo. Então a sã doutrina é a força vital da igreja. Amém? E para concluirmos, está aí. Vamos ler todos juntos o que está escrito? A sã doutrina é a força vital da igreja, ela molda e orienta o ensino da igreja, nutre santidade, promove amor, fundamenta e repara a unidade, possibilita a adoração e informa e motiva nosso testemunho do Evangelho. Essa é a sã doutrina. Veja que coisa extraordinária ela faz na vida da igreja. Ela molda, ela orienta, ela nutre, ela promove, ela fundamenta, ela repara, ela possibilita, ela informa e ela motiva a vida da igreja. Então ela tem um papel fundamental na igreja. E para concluir, já bateu o sinal? Então o objetivo da sã doutrina é que nós, juntamente com todos os santos, glorifiquemos a Deus e nos regozijemos nele. Amém? O que Jesus disse em João 15, 11? Abra sua Bíblia lá, João 15, 11. Veja o que Jesus disse lá. Vamos ler todos juntos. Leiamos. Tenho-vos dito... Não acharam? Vamos lá. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus estava quase para partir. Ele senta com seus discípulos, né? Ele ensina seus discípulos, e ele vai dizer aqui nesse versículo, né? Uma vez que ele ensinou verdades doutrinárias para os seus discípulos, ele vai dizer, olha, isso vai servir para vocês. Primeiramente, para que a minha alegria subsista em vocês. E, em segundo lugar, para que a alegria de vocês seja completa. O que nós aprendemos? De que a sã doutrina traz alegria no nosso coração. Ela completa a alegria em nosso coração. Então, ao revelar as riquezas da graça de Deus para conosco, a sã doutrina nos traz luz, esperança e alegria. Ela preenche nossos corações, deixando-nos satisfeitos em Cristo, por causa do que Ele fez por nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça-nos cada dia amantes da sua palavra, e amando a sua palavra, amaremos também a sã doutrina do Senhor. Irmão José Maria está com a palavra. Muito bom nós estarmos aprofundando em conhecer a pessoa de Cristo. Estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 135, Louvor.
E aqueles irmãos e irmãs que estão presencialmente terão a oportunidade de adorar ao Senhor com dízimos e ofertas, e também os que estão conosco na transmissão, conta corrente para dízimos e ofertas, e também conta poupança para o nosso desafio alvo missionário. Cantemos alegremente aí, 135, louvor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que nos pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te podemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, teu Filho de amor, que foi morto, mas vive supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, o pastor estará finalizando essa. Queridos, era para nós termos uma assembleia extraordinária hoje, e nós já vem anunciando esta assembleia extraordinária há bastante tempo, e era para nós termos aqui 22 membros votantes. Então, a presença de cada membro hoje era de grande importância para a igreja. O irmão Santiago me avisou que ele estaria viajando, juntamente com a irmã Laura,